no DNA da improvisação, quando os alunos chegam num certo marco do curso, eles ganham, eles têm é um jogo o negócio. Então, quando você chega num determinado ponto, você ganha alguns bônus. E um desses bônus é uma mentoria comigo. Então, eu consigo, no 1 a 1, analisar de perto essas pessoas, os alunos. Isso aconteceu numa mentoria com um aluno, se chama Tony, e eu não vou falar nada, eu vou deixar, eu vou tocar o vídeo e depois no final eu falo. Saca só. É errado, no que diz respeito à improvisação, você colocar... Qual é o jeito que a gente geralmente estuda com metrônomo? Bota o bicho ali e sai, ó. Só que não vai te levar a lugar nenhum. É mesmo, cara. Eu sempre fiz assim, cara. Sem perder tempo. Vai passar 20 anos e você não toca nada do que você queria tocar. Nada. E a culpa é nossa. Porque a gente deu para a mão aquilo que a gente não queria que ela fizesse. Aí depois a gente reclama que não consegue acessar as frases maneiras. Mas a mão é uma máquina. O subconsciente é uma máquina, não tem ninguém lá. A gente está gritando ao vento a gente reclamar com ele, entende? Então é errado, no que diz respeito a estudar improvisação, você estudar com metrônomo assim. Você já viu isso aqui acontecendo numa música? Não acontece não, cara. Então para que você está ficando bom nisso? Caraca, eu estudei assim minha vida toda, fazendo isso aí. Tá ficando bom nisso para quê? Se não vai usar, né? Aí tem outras combinações. Aí você fala, não, se o meu solo sai feio. Mas você treinou feio. Como é que ele vai sair bonito? Eu acho que até a chance, dessa forma que você está fazendo, de pintar uma melodia é bem maior do que digitando na ordem. Cara. Aqui. Ó. E outra coisa, Tony, aí vem o poder do método. O que você treinou antes? Matrizes. Quando você começar a botar esse troço aqui na mão, adivinha o que vai pular na tua mão? Daqui a alguns dias você vai me relatar no WhatsApp, assim, Thiago, eu fui fazer o treino com o metrônomo e saiu matriz que eu nem queria. Sai. Aí você fala, cara, peraí, agora minha mão tá começando a tocar uma coisa que eu realmente queria. Mas foi porque você deu isso para ela. Entende? É uma máquina. É igual um toca-fitas. Gravou Zezé de Camargo, não adianta brigar com 3 em 1 que ele não toca Chitãozinho, Chororó, nem a pau. Tá funcionando. Então o que acontece? É muito louco porque improvisar, se você, olha só, treinar assim com o metrônomo tem o seu objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é você ficar bom na parte mecânica. É você coordenar a mão com a outra. É você ganhar precisão, ganhar técnica, ganhar velocidade. Mas improvisar, desenvolver seu fraseado, definitivamente, não. Definitivamente. Gente, se vocês estão sem som, vocês precisam avançar porque às vezes vocês não estão ao vivo. Fica puxando para trás, acelera para o ao vivo que vocês o som vai voltar. Então, é muito louco porque eu passei anos treinando assim. Isso era um ponto cego para o Tony. E pode ser para você também. E aí, se você fica bom, se você passa tempo, muito tempo, gasta muita energia treinando assim, colocando um metrônomo e tocando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, raramente sai alguma coisa que te satisfaz. Você vai ficar repetitivo. Por quê? Porque você está se especializando em ser aquilo que você não quer ser.
Isso é um ponto cego. Não vai te levar a improvisar sem pensar em escalas. Imagina, se eu entendo que a mente consciente e que a mente subconsciente é uma máquina, gravou Zezé de Camargo, não toca Chitãozinho, Chororó nem a pau. E o que é o Zezé de Camargo? É 1, 2, 3, 4. Aí eu quero que toque, eu fico brigando com um aparelho de som. Quem lembra do 3 em 1 aí? Nem os caras de 18 anos sabem nem o que é isso, né? Você fala, fita cassete, ele fala, o que é fita cassete? Minha filha não faz ideia do que é isso. Gravou Chitãozinho e Chororó, meu filho. Gravou Zezé de Camargo, não toca Chitãozinho e Chororó. Ou seja, gravou sequência de 1, 2, 3, 4, depois você quer fazer uma frase legal, não sai. Por quê? E às vezes eu até entendi a frase. Eu sei que superposição de arpejo funciona, que eu sei que escala menor melódica dá certo no acorde alterado meio tom acima, mas eu não acesso. Por quê? Porque está consciente para mim. Eu estou colocando um processador minúsculo de 40 bits por segundo para brigar com os meus programas de 40 milhões de bits por segundo. Não tem como vencer essa guerra. Você vai ficar lutando, é igual arrastar um boi na lama. Entende? Então o que eu quero chamar a atenção aqui é que para você sair do lugar onde você está, de parar de alimentar esse estudo, esse treino que te afasta do lugar onde você quer. Gente, é o seguinte, olha, amanhã sai a aula 2. Se você ainda não assistiu a aula 2, está aqui, assiste a aula 2 hoje, para você, amanhã às 8 horas da manhã, já está pronto para assistir, se você não assistiu a aula 1, assiste, acaba essa live, vai lá e assiste a aula 1, para amanhã, às 8, você está pronto para assistir a aula 2. Eu sei que tem gente que fala, eu não posso assistir às 8, porque eu tenho meu trabalho. Eu sei, tem pessoas que trabalham de manhã, tem pessoas que trabalham de tarde, tem pessoas que trabalham o dia inteiro, né? Mas assim, não deixa passar de amanhã, não deixa acumular. Porque na sexta-feira já vem a terceira aula, então não deixa acumular. Se você já assistiu, beleza, amanhã às 8, é nóis. Vai lá e assiste. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste. Porque a aula de amanhã, ela é muito importante. É a aula em que eu vou falar dos fundamentos para você improvisar sem pensar em escalas. Os fundamentos, quando você ficar bom nesses fundamentos, esse bicho vai parar de te comer. Esse bicho que te rói por dentro. Eu sei como é que é. O Fábio tá falando ali, ó, eu toco trompete e o que você falou até o momento tá tudo casando. Fábio, porque isso é para qualquer instrumento. Não é só para guitarra, não. O DNA da improvisação é específico para guitarra, mas você aplica o método, você aplica em qualquer instrumento. Por quê? Porque o DNA da improvisação, apesar de ser específico a parte mecânica, a parte técnica, a parte para guitarra, mas os princípios estão baseados na maneira como o cérebro processa as informações. E se a gente não olhar para isso, a casa cai. E o tempo passa e você se frustra. E assim, quando o cara tem 20 anos, 18, 20 anos, ele fala, depois eu faço. Ele acha que a vida nunca vai passar. Eu sei porque eu estava na faculdade com 22 anos. No dia que eu estava fazendo aniversário de 22 anos, colhei assim na hora do almoço, o professor colou atrás de mim e falou assim,
E aí, beleza, não sei o quê, não sei como é que ele chegou naquilo, que ele me perguntou quantos anos, ele me perguntou quantos anos eu tinha. Foi isso. Quantos anos você tem? Eu falei, tô fazendo 22 anos hoje. Aí ele, pô, que legal, cara, veio comemorar aqui na faculdade? Eu falei, é. E aí ele falou assim, eu tenho 42, passa rapidinho. Eu falei, eu lembro disso. Aos 22, falei assim, 42, passa nada, vai demorar pra caramba. Esse ano eu faço 38. Passa rapidinho. E para um cara de 20 não adianta falar. Não entra na cabeça dele. É dar murro em ponta de faca. Agora, para quem vive essa dor, para quem já está com 40, 50, 35, quanto mais o tempo passa, mais a gente sente essa urgência de resolver essa parada. E assim, se não for você, vai ser quem? Se não for agora, então vai ser quando? Há quanto tempo você está falando, eu vou deixar para depois, isso aí depois eu resolvo. Depois quando? Quando você tiver com 80? Eu lembro que eu dei aula para um cara que tinha 60 anos. 65 anos, por aí. E ele estava aprendendo um monte de teoria comigo, e ele falava assim, não, a teoria eu entendo, quando eu quiser, eu quero entender, ele falava assim, eu quero entender a teoria, porque quando eu quiser, eu aplico. Quando eu quiser? Com 65 anos, quando eu quiser, quando? Quando você tiver com 85 anos e a sua mão não mexer mais? Quando você não conseguir nem levantar do lugar? Entende? Então, é hoje, é agora, a vida é agora. E assim, eu entendo você às vezes que pode passar na sua cabeça medo de... Imagina, né? Se você for meu aluno, por exemplo, eu vou precisar ver você tocar. Os meus alunos eu conheço musicalmente um a um. Agora, vocês que estão aqui, eu quero ajudar, mas eu não consigo tanto quanto eu consigo um aluno meu. Por quê? Porque eu não sei onde você está. E olha, saiba, meu amigo, você assistir informação por informação não te leva a lugar nenhum. O que eu quero com DNA é colocar um novo cara dentro da roupa. Eu quero mudar a tua maneira de olhar para a guitarra. E isso é uma experiência que é individual. Eu não consigo passar conscientemente, sabe? Tudo isso que eu falo sobre mente consciente, mente subconsciente, a experiência é sua. Se eu falar para você assim, tá vendo essa palheta aqui? Eu consigo compartilhar com você a experiência de ver a palheta, não consigo? Você olha e fala, eu consigo falar, olha, essa palheta aqui é azul. Você fala, de fato é azul. Mas se eu falar para você, essa palheta aqui foi um cara muito especial que me deu, foi um professor meu foi um cara abençoado na minha vida. Esse cara me ajudou muito. E eu lembro que eu ia para casa dele, viajava e ele chegou um dia e falou assim, Thiago, toma essa palheta, porque essa palheta aqui é um símbolo, é simbólico para você, para sempre te inspirar a improvisar. Eu tô agora, particularmente, eu tô criando essa história aqui para você. Não tem nada disso com essa palheta, mas vamos supor que tivesse uma história dessa. Essa história eu posso contar para você, se ela fosse uma história que tivesse a ver com essa palheta, poderia contar para você que você não ia sentir o que eu estava sentindo. Eu posso falar de uma experiência real. Pronto, tá aqui, essa guitarra aqui. Pronto, essa guitarra aqui, você sabe como ela veio parar na minha mão? Essa guitarra aqui foi um presente. Eu vou contar a história dessa guitarra. Essa guitarra aqui é o seguinte, eu falei aqui da minha história, né? E que a minha família falava, não, bicho, música não sei o que, vai fazer outra coisa. E eu já ouvi tanta coisa, bicho. Já ouvi tanta coisa. Tinha um parente meu que me mandava mensagem quase todo dia de concurso disso, concurso daquilo, para ver se devia ser para ver se eu desisto, né, desse negócio. E eu entendo eles também.
porque se estavam preocupados, tipo, música, não sei o quê, mas, cara, a minha parada é com a música, não tem jeito. Mas, em suma, por conta disso eu fui procurar um monte de gente para me ajudar. E eu encontrei um cara, se chamava Zebinho. E o Zebinho, essa guitarra era dele. E eu fui aluno dele e ele me ajudou muito. Ele falou para mim, cara, você é um dos poucos alunos que são dedicados nesse nível, assim, que eu dou aula para os caras, mas os caras não querem nada. Você dá para ver que você tem vontade de aprender. E eu pegava aquilo tudo, chegava, eu ficava para conseguir, porque o negócio eu queria muito. E o que acontece? Ele chegou a um ponto na vida dele que ele não conseguia mais tocar. E ele me presenteou com essa guitarra. E essa história é real. A história da palheta eu estava inventando para te dar exemplo, mas aí eu lembrei dessa história, então vou te dar um exemplo real, porque aí eu estou sentindo. E o Zebinho, ele faleceu no ano passado. E ele me deixou essa guitarra. Isso significa muito para mim. É uma guitarra. Se a gente for parar para pensar, é um pedaço de pau. Mas ela significa muito para mim. Agora, mesmo eu te contando essa história, você não lembra do que eu lembro. Você não lembra do Zebinho. Eu lembro. Você não lembra das vezes que eu fui à casa dele e eu cheguei lá e ele falou assim, hoje não tem aula. Hoje a gente vai ouvir música. E botava um monte de coisa, me ensinava, me mostrava um monte de cara, na fita VHS, me mostrava essa parada lá. Com ele eu aprendi, conheci Bill Evans, conheci o George Benson, conheci Joe Pass, nossa, ele me mostrava muita coisa. Então você percebe que a experiência de te contar, de te mostrar, essa guitarra é vermelha, é uma guitarra semiacústica, você está vendo, você compartilha disso. É uma experiência que eu consigo compartilhar. Agora, a experiência que eu vivi com essa guitarra, a história dela, é só minha. É individual. E o que eu quero com você, nesse método, no método DNA, não é te ensinar uma coisa. Que coisa por coisa, você já aprendeu um monte. Eu quero é mudar a maneira como você olha para a guitarra. E essa percepção vai mudar a maneira como você olha a guitarra para sempre. Porque isso é um marco que eu quero botar na tua vida para você nunca mais olhar para a guitarra do mesmo jeito. Por quê? Porque isso é uma adaptação neuromuscular. Isso é conexão neural. Essa rede neural vai ser sua para sempre. Ninguém te toma isso. Ninguém. A guitarra pode quebrar no chão, cair, quebrar. Você compra outra e continua tocando. É disso que eu estou falando. Minha gente, eu vou encerrar por aqui e eu espero vocês assiduamente na aula de amanhã às 8. E vocês que estão na comunidade do Facebook, tiver dúvida, pergunta. Saiba que você é meu aluno por uma semana. Aproveita aquele espaço e pergunta. Eu estou lá para te ajudar. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.